Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai dar início, então, à nossa roda de conversa. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Isadora Ribeiro, eu sou a vice-presidente da gestão atual de 2020, da Liga de Saúde da Mulher, da USP de Ribeirão Preto. E primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a gente espera que vocês aproveitem as informações que vão ser passadas aqui hoje. E aí eu só queria citar rapidinho sobre os sorteios, tá, gente? Então, né, o sorteio vai ser realizado no final da roda de conversa. Então, quem tá aqui, fica aguardando até o final. A hora que terminar, a gente vai fazer rapidinho os sorteios e já vamos falar quem foi que ganhou. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês, para mostrar os produtos, caso vocês não tenham visto. A gente convidou 4 mulheres do nosso curso mesmo de físio, e a gente gostaria de agradecer elas também de ter aceitado e enaltecer essas mulheres empreendedoras maravilhosas do nosso curso que contribuíram com esses produtinhos para a gente sortear para vocês. Então, rapidinho, eu vou pôr aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Esse é o primeiro produtinho, então, é esse quadrinho que a Bárbara disponibilizou para a gente, vai ser sorteado. É isso. A caixinha também vai ser sorteada para vocês no final. Os instas estão em cima na fotinho, gente. Também estão no link na descrição desse vídeo, desculpa. Sigam lá as meninas e acompanhem o trabalho delas, está sempre com muitas novidades lá. Esse brinquinho também personalizado vai ser sorteado. E um batom da Mary Kay também vai ser sorteado no final da palestra, então, tá, gente? E, gente, se inscrevam no nosso canal também, porque esse vídeo vai ficar disponibilizado no nosso canal depois, para quem não conseguiu assistir, para quem quiser passar depois para as amigas, que achar que vai gostar, tá bom? E é isso, a gente vai estar sempre postando também vários vídeos novos, a gente está com vários planos para postar bastante conteúdo bem legal aqui no nosso canal, tá bom, gente? Obrigada. Oi, gente, boa tarde. É com muita alegria que nós recebemos cada uma de vocês. Eu sou a Joelma Queiroz, a atual presidente da Liga. Nós planejamos esse evento pensando que nós, mulheres, temos sempre 1 trilhão de tarefas para fazer, sendo trabalho, estudo, casa, família, um monte de coisa. E a gente pensa em tudo isso com muito carinho. Mas, às vezes, a gente esquece de pensar um pouquinho na gente. Então, esse encontro é muito especial para vocês se conectarem com vocês mesmos, conhecerem um pouco das coisas, os cuidados que vocês têm que tomar com vocês, e também para levar a gente a pensar um pouquinho mais em como se cuidar. E é isso. Em relação a Isadora já falou, né, do sorteio no final. Quem não preencheu o formulário vai estar aqui embaixo, tá? E acho que é isso. Com isso, eu chamo hoje aqui para falar com vocês o Samuel Lopes, que é o psicólogo do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu chamo também o Luiz Gustavo, que ele é ginecologista, obstetra e uroginecologista, associado ao Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, e a professora Cristine Ronce, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Ela é associada ao Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e também a nossa querida tutora da Liga. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o convite, por participarem dessa tarde conosco. Boa tarde a todos, a todas. Parabéns à Liga de Fisioterapia na Saúde da Mulher, da USP, por organizar, né, essa roda de conversa nesse mês de outubro, outubro rosa, uma oportunidade para conversarmos a respeito de bem-estar e de autocuidado, temas muito importantes, e como nós precisamos, né,
falar sobre esse tema. Sempre. Né? Agora nós estamos passando por uma situação especial, né, que é a situação da pandemia, né, e que agrava algumas situações, né, que podem piorar, comprometer, né, a qualidade de vida, a saúde. Lembrando que a nossa saúde ela é muito mais do que não estar doente. Tá? A saúde ela tem vários aspectos envolvidos, e que demandam aí autocuidado, né? Que a gente se cuide, especialmente nós, né, mulheres que estamos tão sobrecarregadas, né, submetidas a uma dupla, tripla jornada de trabalho, correndo muito para tentar cumprir da melhor maneira todas as nossas funções, aí, e às vezes a gente sente, né, que isso tem um preço. O bem-estar é um conjunto de práticas para a gente poder se sentir bem. E é muito, muito legal, né, ter o Samuel, né, o psicólogo, que eu tenho a honra de trabalhar, né, trabalhamos de modo interdisciplinar, né, como a gente chama, e eu gostaria muito que ele falasse um pouquinho a respeito, né, de qualidade de vida, né, o que é, afinal, a qualidade de vida, né, um momento para a gente refletir. Será que a gente está tendo boa qualidade de vida? Será que a gente está tendo o bem-estar, né, ele existe na nossa vida ou não? Então, eu gostaria muito, Samuel, que você falasse um pouquinho a respeito disso e dicas aí em relação a como lidar do ponto de vista psicológico com todas essas demandas que a mulher já está submetida, e mais ainda agora, no período de pandemia, incluindo a ansiedade. Por favor. Okay. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, da Liga de Fisioterapia, da professora Cristine, né, do pessoal da Saúde da Mulher, e de fato é um tema muito importante, né, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir, para a gente poder discutir. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que pensar no estilo como a gente vive, né, nas ações da nossa vida diária. Então, como a professora Cristine falou, a mulher, ela, ao longo do tempo, né, ela vem tendo uma sobrecarga de funções, uma sobrecarga de papéis, e isso é algo que é histórico, né? Então, ao longo do desenvolvimento da sociedade, a mulher, né, coube o papel de ser a cuidadora, né, de cuidar dos filhos, né? Antigamente era normal, né, ter 5, 6, 7, 8 filhos, né? E tinha esse papel de cuidar da casa, dos afazeres domésticos, cuidar do marido. Então já havia uma sobrecarga muito grande em relação aos cuidados. E aí, com o passar do tempo, a mulher foi se inserindo no mercado de trabalho, e mais sobrecarga em cima da mulher, né? Então já teve as questões dos papéis ocupacionais, as pressões, né, do trabalho, só que isso não isentou ela das outras responsabilidades, da casa, da família, né, do marido. Então, realmente, a mulher moderna hoje, ela vive a 1000 por hora, né? Então, ela tem que conciliar os cuidados do trabalho, os cuidados do estudo, da faculdade, os cuidados da casa, dos filhos, e às vezes acaba deixando de lado o principal, que é os cuidados dela mesma, né? Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa nas ações que a gente tem, nas práticas que a gente tem, que vai favorecer o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional, né? E isso é o que vai ajudar a manter a nossa saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde, não é só a parte física, a gente também tem que olhar para os aspectos emocionais, né? Então, sempre quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem que pensar que ações que a gente está tendo que vai ajudar a favorecer o nosso bem-estar, né? Então, ações do dia a dia. Então, ter uma alimentação saudável, né? E a literatura, né, já diz que uma alimentação saudável ajuda a prevenir uma série de doenças, né? Então, ajuda a evitar, né, a alteração do colesterol, a alteração da pressão arterial, né?
Então, a médio e longo prazo, isso vai ajudar na nossa qualidade de vida física. Uma boa qualidade de sono, né? Hoje a gente vive a 1000 por hora, a gente acha que dormir é perder tempo, mas não é, né? Então, a privação de sono também a médio e longo prazo vai trazer uma série de impactos na nossa saúde. Então, ter um bom descanso, uma boa noite de sono é importante, né? A gente poder tomar água, né? Às vezes a vida é tão corrida, a gente não toma água, isso também vai trazer uma série de consequências. E também a gente poder cuidar das nossas emoções, né? O autocontrole emocional, né? Então, como a vida está muito agitada, então é muito frequente a gente ter sintomas de ansiedade, né? Palpitação no coração, a gente, né, ter oscilação, né, na nossa pressão, tremores. Isso leva a prejuízo do sono, leva a compulsão alimentar, né? Quando a gente está ansioso, a gente muitas vezes acaba descontando na comida. Então, isso vai afetar a nossa qualidade de vida, né? E o quanto que a gente tem de tempo para a gente foca muito nos outros. Tem que cuidar do filho, cuidar da escola, cuidar do trabalho, só que a gente não cuida da gente. Então, a gente tem que ter uma atividade de lazer, né? A gente tem que ter um momento nosso para a gente poder relaxar, para a gente poder curtir, fazer alguma atividade que a gente gosta, né? Que não seja parte da obrigação de trabalho, de serviço, e coisas que às vezes a gente deixa de lado, a gente acha que não é importante, né? Cuidar da nossa autoestima, né? As mulheres, a gente sabe que são vaidosas, gostam de se cuidar, então precisa ter um momento, né, para cuidar do cabelo, né, se sentir bem, poder olhar no espelho e se sentir bem com ela mesma, né? Então a autoestima é fundamental, é importantíssimo, não só para as mulheres, mas para os homens também. Mas as mulheres, né, elas acabam tendo um cuidado especial com isso. E não pode deixar de lado, a gente tem que manter. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, é um conjunto dessas ações. No caso das mulheres, né, mais do que em relação aos homens, existe uma cobrança muito grande, né, dessa parte estética. Mas eu acho que a nossa busca é sempre pelo equilíbrio, né? Nenhum extremo e nenhum outro. Né? Se cuidar, se sentir bem, a autoestima é uma coisa muito importante, né, para a saúde mental. Mas nós também precisamos, né, até certo ponto, ter uma análise crítica, né, de tudo que está posto aí em termos de cobrança para que às vezes as mulheres se sentem muito mal em relação a essa cobrança muito grande em relação a isso que está colocado aí, né? E que às vezes são modelos retocados, né? Com aplicativos, né? Para buscar uma perfeição, né? E a gente precisa se sentir bem, né? As mulheres precisam se sentir bem, precisam realmente se cuidar, mas estando atentas, né? Para não achar que sempre tá ruim, né? Sempre está aquém daquele modelo que é colocado como o modelo padrão de beleza, né? Que eu tenho que seguir, né? Fora todas as outras demandas. Mas o que eu quero te perguntar, Samuel, em relação aos nossos cuidados, né, com a própria saúde mental, né? Então a gente procura se cuidar, procura ter uma alimentação boa, dormir bem, equilibrar as atividades, né? Mas mesmo assim eu continuo me sentindo muito ansiosa, né? Qual que é o momento de eu perceber que eu preciso procurar uma ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional para me ajudar, né? Quando que eu começo a perceber que eu não estou dando conta de lidar com essas questões emocionais? Então, assim, né, as alterações emocionais, a curto, médio e longo prazo, né, elas vão gerar um sofrimento psicológico, né? Então, isso vai se apresentar na forma de alguns sintomas. Então, por exemplo, uma das características básicas é quando a gente não consegue dormir, né? A gente fica preocupado, a gente fica pensando, a gente acaba tendo um sono agitado, então prejuízo no sono, perda de apetite, né? Um dos sintomas também, né? Que são indicativos de algumas alterações emocionais e a própria flutuação do nosso humor, né? Então, quando a gente está muito irritado, está irritado com tudo, com todo mundo,
né? Isso acaba gerando atritos nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos sociais, né? Muitas vezes o nosso emocional fica abalado, né? Acaba tendo uma sensibilidade maior, então acaba aparecendo choro fácil, então qualquer coisinha mexe comigo, aí dá vontade de chorar, uma angústia, um sentimento de angústia muito grande, né? Então, alguns desses sintomas, né, o conjunto desses sintomas já são indicativos de que a gente precisa procurar um suporte, procurar um profissional para ajudar a gente a entender o que está acontecendo e quais são os fatores que estão desencadeando esses sintomas, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que tratar dos sintomas específicos, né? Essa descompensação do nosso quadro emocional, e muitas vezes a gente também precisa da ajuda do médico, né? Do médico psiquiatra, para poder ajudar a compensar a alteração desses sintomas. Então, se a gente estiver muito agitado, né, muito nervoso, irritado, então a indicação é de algum medicamento ansiolítico, né, para diminuir esse excesso. E se a gente estiver muito desanimado, com perda de energia, muito choroso, muito angustiado, algum medicamento antidepressivo para ajudar, né, a aumentar, ajudar a equilibrar o nosso humor. Só que só o remédio não vai ajudar. A gente também precisa trabalhar as condições de vida que está desencadeando essas alterações emocionais. Então, é a sobrecarga no trabalho, problemas familiares, né? Às vezes a dificuldade de lidar com alguma situação, problema específica, ou às vezes algo que a gente vem carregando ao longo da nossa história, que chega uma hora que explode, né? E lidar e algumas dificuldades de ajustamento, de adaptação, como por exemplo esse momento de pandemia, né, que a gente está tendo que ter um isolamento social, a gente está tendo que se afastar das pessoas, a gente está tendo, né, muitas vezes a gente está tendo que lidar com perdas, perdas afetivas, né, às vezes perder o emprego, ter uma queda, né, na renda, né, então é um conjunto de situações que a gente não estava esperando, mas que a gente está se deparando agora e que isso vai ter um impacto grande, muitas vezes, no nosso estado emocional. E aí a gente vai precisar de um suporte, a gente vai precisar procurar um psicólogo, né, um profissional de saúde mental, para ajudar a construir um enfrentamento mais saudável dessas adversidades. Perfeito, perfeito. E em relação a questões mais específicas, Samuel, o que que você vê, né? O que que você poderia dar assim de dica para as mulheres, né, nesse período de pandemia, né? Quais outros problemas têm sido observados com frequência, né? Que acometem a saúde mental, né, das mulheres, que contribuem, né, para um mal-estar relacionado a aspectos emocionais, que nesse período tem se destacado e como isso poderia ser minimizado. Eu estava vendo um estudo, né, agora foi feito recentemente, é um estudo brasileiro, foi feito lá no Rio Grande do Sul. Então, um estudo da área de saúde mental, né? Então, assim, o que a gente vê hoje é que, de fato, um dos fatores que levam, né, esses prejuízos da saúde mental é a questão do isolamento, né, a diminuição da atividade física, né, que acaba agravando o ciclo do estresse, né, e tudo isso diminui a produção de endorfinas, né, e isso acaba tendo piora do estresse psicológico. Mas nesse estudo foi interessante, eles fizeram, né, uma análise de regressão logística e eles viram que tiveram outros fatores que também estavam mais associados a esse prejuízo da saúde mental, que é justamente a questão de ser jovem, né, a questão da idade, a questão de ser mulher, então ser mulher acaba sendo um fator de risco, né, para prejuízo da saúde mental. Então, ter um transtorno mental prévio, então ter um quadro de ansiedade, quadro de depressão prévio na história de vida. Então, ter a questão da renda diminuída, né, que é uma coisa que está sendo bastante comum, pertencer ao grupo de risco e ter contato com as informações sobre morte, né, sobre essas notícias catastróficas que a gente vê na televisão o tempo todo, né? Então, esse conjunto de fatores é o que está mais relacionado com os prejuízos na saúde mental, de acordo com esse estudo, né? Então, só daí já dá para a gente pensar em algumas ações para tentar minimizar esse impacto, né? Então, tentar buscar ações que realmente vai ajudar a gente
a entrar em contato com o nosso autocuidado, né? Então, a gente procurar, quando for assistir televisão, procurar algum programa, alguma coisa que seja, né, que mais leve, que ajude a gente a se distrair, ajude a gente a se divertir, né? A gente poder entrar em contato com as pessoas, nem que for à distância, né? Ter contato com os familiares, então a gente poder se sentir parte, né, ainda de um grupo é importante. Então hoje a gente tem a tecnologia, né, que faz essa mediação do contato das pessoas à distância de uma forma segura, né? E a gente poder se conscientizar da importância da gente se cuidar, né? Não focar só no outro, mas a gente focar na gente mesmo. Por isso que acho que a gente poder ter um espaço para pensar e falar sobre isso é fundamental. Ou não focar só no trabalho, né, Samuel? Exatamente. Ou não focar só no trabalho, né? Ter o desafio de ter um equilíbrio, né? Porque nesse período nós estamos trabalhando muito, né? Muito mesmo. Ainda mais agora que essa modalidade de trabalhar em casa, muitas vezes a gente não tem limite. A gente pega, né, uma coisa para fazer e como a gente não tem mais, né, a questão do horário definido, às vezes a gente extrapola esse horário quando vira a noite trabalhando, passa o dia inteiro trabalhando, né? Então a gente precisa tomar cuidado realmente, né? Então realmente colocando limite. Chega a exaustão. Chega a exaustão, né? Eu estava vendo. E isso é que agrava o nosso estado do estresse, o nosso estresse emocional e físico também. Sim, com sim. certeza. Eu estava vendo um estudo muito interessante, né? E é muito bom para refletir de um instrumento específico que avalia, né, o silenciar, né, na mulher, né? Quando a mulher acaba se submetendo pela formação, né, do que é apropriado como conduta feminina, né, às vezes de sempre querer agradar, de nunca falar não, né, de sempre se achar na obrigação de dar conta de tudo e assumindo tudo, que não é algo que é exclusivo das mulheres, não, mas que tem muita relação com a criação, né, feminina, de um modelo que prega, né, que a mulher ela deve ser, né, ela deve se sacrificar muito pelo outro, né, ela deve sempre concordar, ela deve sempre aceitar, ela tem um papel, né, um estereótipo, um modelo, né, a ser seguido e que às vezes traz uma sobrecarga muito grande, né, que pode reverter em taxas maiores de ansiedade, de depressão, né, de uma série de problemas. É curioso que na minha prática, né, no atendimento às pacientes, né, às mulheres, eu ouço um discurso muito comum que eu ouço delas, justamente essa questão, né? Mas eu não mostro para minha família, né, as minhas fragilidades, né? Porque eles falam que eu sou uma pessoa forte, né? Então elas têm que realmente passar essa imagem de fortaleza, porque muitas vezes ela acaba sendo a referência da família, né? O problema é que é isso, como elas escondem, né, as fragilidades, as dificuldades emocionais, muitas vezes elas acabam negligenciando, né, e não buscando o suporte, os cuidados que são necessários. Então, esse realmente é uma fala muito comum, né? Então, para minha família eu não mostro isso, né? Eu não, eles não me veem, né? Me veem chorando. Eu não posso passar essa imagem de fraqueza, entre aspas, que não é uma fraqueza, né? Nós somos seres humanos, a gente não é máquina. E é aquela história, né? A Mulher Maravilha só existe no filme, né? Nós somos seres humanos, a gente não é obrigado a dar conta de tudo o tempo todo, né? Então a gente precisa aprender os nossos limites, a gente precisa aprender a reconhecer e respeitar os nossos limites físicos e também, né, os cuidados, né, no nosso estado emocional. E se a gente não cuidar, pode sim acabar impactando, agravando. Perfeito, Samuel. E agora eu gostaria de saber, né, um pouco do professor Luiz Gustavo, né, que
ginecologista, né, e uroginecologista, então, é um médico, uma especialidade que é referência, né, no atendimento feminino, assim como a fisioterapia na saúde da mulher é referência no atendimento das mulheres, né, nos seus aspectos funcionais. E eu queria que o Luiz, né, que também é um profissional fantástico, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, nos brindasse, né, falasse aí para a comunidade que está assistindo, né, ao evento, um pouco sobre os cuidados, né, ginecológicos. Nós estamos no Outubro Rosa, no mês em que as mulheres têm mais uma razão, né, um mês sempre, né, a mulher deveria conhecer, né, a importância do autocuidado, mas esse é um mês que enfatiza especialmente o câncer de mama, não é? Então, eu gostaria que, Luiz, você falasse um pouco sobre os cuidados, né? Como que a mulher se cuida do ponto de vista ginecológico, em relação ao câncer de mama, em relação a problemas que talvez não ameacem diretamente a vida, né? Mas que podem abalar bastante a qualidade de vida das mulheres. Cris, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com você, com o Samuel e com o pessoal da Liga de Fisioterapia e Saúde da Mulher. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, eu agradeço o convite. Eu acho que, assim, nós estamos, como o Samuel bem falou, nós estamos saindo de uma fase, vamos dizer assim, de vácuo assistencial, que foi gerado pelo problema da pandemia, né? A pandemia, pela necessidade de priorização de cuidados, ela acabou deixando outros cuidados de lado, na tentativa de se fazer um bem maior, mas, de alguma forma, a gente sabe que é possível que algumas outras situações que poderiam já estar sendo solucionadas tenham deixado de ser, exatamente por conta desse medo. E como o Samuel bem começou falando, essa pandemia gerou uma onda de necessidade de cuidados mentais muito grande, porque pela quarentena, pelo excesso de cuidados, pela modificação da rotina, por esse novo normal, pela diminuição do afeto, porque deixar de abraçar as pessoas, deixar de beijar, deixar de visitar, diminui afeto, diminui contato. Nós somos seres humanos, a gente não é para viver isolado. Isso gera muito problema. Então, como você mesmo disse, o cuidado com a mulher é essencial, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, para quem está me ouvindo, é extremamente importante você saber que você precisa, pelo menos em algum momento, procurar ajuda para uma rotina de saúde da mulher. O ginecologista, ele é o clínico geral da mulher, né? A gente só trabalha com a população feminina, independente de ser cis ou trans. A gente cuida dessas pessoas em todas as fases da vida, estando grávidas, não estando grávidas. Aproveitando o gancho da Cristine sobre o Outubro Rosa, esse mês ele relembra a necessidade das mulheres terem cuidados com a mama, né? Quando a gente fala em câncer, em termos de incidência, tirando os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama é o câncer mais comum na população feminina. Então, se a gente fizer um paralelo em termos de epidemiologia, 1 a cada 8 mulheres, em algum momento da vida, a gente chama isso de risco cumulativo ou risco lifetime, vai ter câncer de mama. Pode ter câncer de mama. E esse risco aumenta se você tiver uma história familiar muito rica. Então, por exemplo, parentes de primeiro grau, né, uma mãe, uma avó, uma irmã, pessoas de primeiro grau com você, se tiverem câncer de mama, o seu risco aumenta. É um risco elevado em relação a outras coisas, né? Existem alguns genes, né, que são parte do nosso código genético, que podem ser alterados, e se houverem alterações desses genes em algumas mulheres, também isso aumenta o risco para câncer, né? A gente também tem alguns hábitos de vida que podem favorecer o risco para câncer de mama, né? Então, a obesidade, o ganho de peso, a ingestão de álcool, né? Tudo isso aumenta muito consideravelmente o risco para câncer de mama.
Então, o mês de outubro relembra a necessidade de você ficar atento. Câncer de mama pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher, tá? Grávidas podem ter câncer de mama, inclusive até o prognóstico pode, em alguns casos, ser pior. Quanto mais cedo a mulher tem câncer de mama, o prognóstico ele é pior. O que é prognóstico? É a capacidade de dizer se a pessoa vai ter um risco maior de ficar curada ou não, um risco maior de não ficar, de não se tratar e de viver menos. Então, quanto mais jovem a mulher tem câncer de mama, mais agressiva essa doença é. Então, a gente precisa ficar de olho. O que se tem estabelecido? Até antes dos 35 anos, de forma geral, o que a mulher precisa fazer é ir ao médico. Não precisa ser um ginecologista. Se ela for no posto de saúde, com um médico, com um enfermeiro, um profissional de saúde que a examine, que faça o que a gente chama de exame clínico das mamas, isso já ajuda muito. Porque o autoexame, que é aquele exame que a gente ensina a paciente a fazer todo mês, ele não tem uma acessibilidade igual à do exame clínico, que é aquele exame feito por um profissional de saúde. Inclusive, se você pegar qualquer recomendação, o autoexame não é considerado método de prevenção por isso. Porque ele pode, dependendo da mulher, ele pode deixar a paciente muito nervosa, então ela pode palpar uma coisa e dizer, meu Deus, eu tenho uma coisa, ficar preocupada, vai no profissional, a pessoa examina, às vezes até faz uma biópsia, investiga e não é nada, e ela pode também não perceber, e por conta disso ela diz, eu não achei nada, então eu só vou quando eu achar alguma coisa. E ela não entende que a percepção dela de perceber alguma alteração no seio dela é menor do que a de um profissional de saúde. Então, abaixo dos 40, dos 35 anos, a recomendação é ir a um profissional de saúde para ter a sua mama examinada. Essa é a recomendação. A mamografia não se costuma pedir abaixo dos 40, dos 35 anos, porque a mama da mulher jovem, ela é uma mama mais densa, e a ultrassonografia você até pode pedir, mas se você tiver um exame clínico feito. Depois dos 35, dos 40, você pode pensar em pedir mamografia. A recomendação geral é entre 50 e 69 anos. Acima dos 40, quem recomenda é a Sociedade Brasileira de Mastologia. Tá? Existem umas diferenças de recomendações de faixa etária entre as sociedades. De forma geral, a partir dos 40 anos é possível fazer mamografia, porque a mama fica menos densa. Então, a chance de você achar alguma coisa no exame é melhor para quem está fazendo o exame, para quem está lendo a imagem, né? Você consegue ver a alteração. Quem tem história na família, a gente recomenda começar a mamografia 10 anos antes da idade do diagnóstico da pessoa. Então, por exemplo, você está com uma mulher de 45 anos, cuja mãe com 60 anos teve um câncer de mama, então, vamos dizer assim, se a pessoa ela teve um parente de primeiro grau com 10 anos, ela tem que começar, preferencialmente, a mamografia com 50 anos, porque se a mãe teve com 60, com 50. Ou se você tem uma adulta jovem para uma vida adulta, vamos dizer, 38 anos, a mãe teve com 50 anos. Ela tem que começar a mamografia pelo menos com 40 anos, porque o tempo que leva para uma célula, né, que é a menor parte do corpo, virar um nódulo de 1 centímetro, é mais ou menos de 8 a 10 anos. É claro que há cânceres e cânceres. Tem cânceres que são rápidos, tem cânceres que são mais agressivos. Quanto mais jovem o câncer, mais agressivo ele é. E você pode pedir para algumas pessoas alguns outros exames. Por exemplo, mulheres que têm prótese de mama, colocaram silicone, você pode fazer mamografia, mas também você pode pedir ultrassom, você pode pedir a ressonância de mama. Existem algumas indicações. De forma geral, a faixa etária para fazer esses exames é essa, abaixo dos 35, exame clínico, acima, exame clínico e exames complementares, no caso, mamografia e ultrassom. Isso em relação à mama. Em relação ao resto do corpo, né? Se a mulher é uma paciente na pré-adolescência, na adolescência, ela pode sempre estar se cuidando, então, pode ir no pediatra adolescente, da adolescência, que é o ebiatra, pode ir no ginecologista que trabalha com infância e adolescência, e se ela já estiver na adulta, na fase de menacne, que é a fase de período reprodutivo, que a gente fala, que é quando ela menstruar, ela para de menstruar, ela pode ir no ginecologista geral. Ela pode fazer nesse período ela pode fazer um check-up. O que seria esse check-up? Avaliar como é que está a questão do ciclo dela menstrual, se ela está menstruando ou não, se ela tiver uma interrupção abrupta depois que ela menstrua, ela precisa investigar, se ela já tem uma vida sexual, a gente precisa saber
com quem que é essa vida sexual dela, se ela já está menstruando, se ela tem desejo de engravidar ou de evitar a gestação, e, teoricamente, também oferecer métodos para ela não engravidar. Se, por um acaso, essa paciente tem alguma queixa, fazer o direcionamento para as queixas principais. E o que essa pandemia pode ter afetado, né? Mulheres que têm queixa de corrimento, mulheres que têm queixa de dor, mulheres que têm queixa de perda de urina, mulheres que têm queixa de dificuldades na relação, diminuição do desejo sexual, e tudo isso ela vai falar para o ginecologista, né? Para o médico de família, para o médico que atender no posto de saúde ou no consultório de convênio privado. O que a gente recomenda de forma geral de rotina? Para as pacientes com vida sexual, fazer o rastreio para a prevenção do câncer de colo de útero. Como? A partir dos 25 anos, fazer o preventivo, o exame de Papa Nicolau. Mulheres abaixo de 25 anos que têm vida sexual, precisam fazer o preventivo? Não necessariamente, porque a chance de ter câncer é muito baixa, mas precisam ser examinadas e conversar com o ginecologista, tá? De quanto até quando você faz o exame preventivo? De 25 a 64 anos. Existem outras recomendações? Existe. Para pacientes até que não têm vida sexualmente ativa, mais jovens, é recomendada a vacina de HPV. A vacina de HPV, ela protege tanto contra os tipos de HPV que podem gerar câncer, quanto para os tipos de HPV que podem gerar aquela verruga que a gente chama de condiloma. Existe contraindicação para usar a vacina em paciente que não tem vida sexual? De jeito nenhum, não tem problema nenhum. Existe também um tabu, que ele está caindo por terra, graças a Deus, de que a vacina do HPV, principalmente para algumas famílias que têm mais a ligação com religiosidade, de que poderia estimular a vida sexual da paciente. Não tem nada a ver isso. A paciente, na verdade, fica protegida, e os trabalhos têm mostrado, inclusive, que o fato de elas estarem bem orientadas reduz a incidência de atividade sexual precoce, que é o que a gente chama de sexarca precoce, que é quando a garota, antes dos 15, 16 anos, ela inicia a vida sexual de forma mais cedo. A gente sabe que tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental, se isso acontece, e principalmente de uma forma não planejada, isso tem sérias repercussões, né, sérios danos, né. Em relação à vida sexual, orientar sempre métodos de barreira, então, que seriam métodos que evitam doenças sexualmente transmissíveis. Então, usar camisinha, seja masculina no parceiro, seja feminina na própria mulher. Existe hoje métodos que a gente também orienta, caso a paciente tenha interesse, que chama profilaxia pré-exposição, que são medicações para evitar o HIV, que podem acontecer, e que a paciente, às vezes, eventualmente esqueceu de usar um preservativo. Lembrar que existe o pós-exposição, então teve a paciente que teve uma exposição, teve uma relação sexual e não se protegeu, ela pode tomar após a relação sexual. Depois dos 40 anos, o nível de hormônios dessas mulheres cai, então é importante a gente lembrar que elas podem começar a passar por uma fase que a gente chama de climatério, que é quando essas mulheres começam a ter a queda do hormônio, que é o estrogênio, e esse estrogênio, ele começa a dar ondas de calor, sintomas pela falta desse hormônio, e essas pacientes podem ser tratadas disso. Isso não é considerado normal. Existem muitas coisas que foram passadas para a população feminina que era normal, né? Então, de ter diminuição do desejo sexual seria normal, ter diminuição da lubrificação na vagina é normal, ter esses calorões é normal, perder a urina é normal, porque é fase de envelhecimento. Não, não é. Isso precisa ser tratado, conversado, e ter um apoio, principalmente multidisciplinar, porque você só sendo um profissional, você não consegue, de uma forma holística, né, de uma forma global, atender essa mulher de forma geral. Outras coisas. A princípio, não há necessidade de fazer ultrassom de rotina nas mulheres, a não ser que elas tenham alguma queixa ginecológica que sugiram, miomas, endometriose, alguma doença que sugira. É importante que, para a maioria das doenças em ginecologia, o atendimento multidisciplinar é importante. Então, se eu tenho uma mulher com mioma e ela sangra muito, se eu tenho uma mulher com endometriose, essa paciente se beneficiaria muito de ter um atendimento com psicólogo. Se eu tenho uma mulher com enfermagem, se eu tenho uma mulher com incontinência urinária, com a perda de urina de forma não voluntária,
ela se beneficia demais de estar junto com a fisioterapia, né? Se eu tenho uma mulher com bola na vagina, que é o chamado prolapso genital, ela também se beneficia da fisioterapia fazendo, porque a fisioterapia vai fazer com que ela até perceba músculos na região do períneo dela, na região da genitália, que ela não percebia antes, né? Então, o atendimento, ele é multidisciplinar e focado para todas as fases da vida da mulher, né? E o ginecologista, como eu falei, é o clínico da mulher. Então, na mesma consulta, ele vai ficar atento a coisas que o Samuel falou. Então, por exemplo, quando a paciente chega na menopausa, aumenta o risco dela ter depressão, aumenta o risco de ela ter algumas doenças como hipotiroidismo, né? Com 50 anos, essa mulher, ela precisa fazer prevenção do câncer de intestino. Então, talvez pedir um sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia. E por aí vai. O mais importante é que a pandemia gerou uma dificuldade de acesso da mulher ao profissional de saúde, né, ao profissional que cuida dela. Mas a gente tem a telemedicina regulando a maioria das profissões hoje, está liberado na medicina, na fisioterapia, acredito que na psicologia também, o Samuel pode comentar disso, para dar o suporte para essas pacientes, né? E realmente a gente precisa agora rever o período e aí eu me dirijo à população, acho que vocês precisam agora rever tudo aquilo que foi colocado em suspenso por conta da pandemia, né, e procurar realmente uma ajuda de profissional de saúde para que a gente possa acolher vocês da melhor forma possível. Não sei se eu falei muito, mas acho que era isso, porque é difícil falar de saúde da mulher, né? Não, excelente, Luiz. Agora eu quero abordar, né, um pouco mais a questão, né, do empoderamento feminino, né, do quanto nós temos condições, né, de exercer um autocuidado que tem um impacto muito poderoso na vida da gente e que às vezes isso não é tão divulgado, né? Então, Luiz, você falou um pouco da questão do autoexame, eu queria só esclarecer. Aqui, no fim, parece que já está claro que o autoexame da mama, ele sozinho não consegue oferecer, né, uma avaliação adequada, capaz, né, com sensibilidade suficiente para detectar precocemente como pode ser por meio de outros exames. Né? E é uma responsabilização, às vezes, acima até do que a mulher pode suportar e desempenhar. Mas, ainda assim, ele continua sendo, né, ao lado das outras recomendações, indicado. Sim, certo? eu acho que, assim, você pode orientar para a paciente como é. O que é importante você dizer para ela é o seguinte, olha, ele em si, você fazendo, não dá para dizer que ele é garantido de que você não possa, que você vá conseguir evitar, conseguir encontrar tudo de alterado. Porque é o seguinte, quem é contra o autoexame tem medo de que a paciente deixe de ir no profissional de saúde para ser atendida. Quem defende o autoexame diz o quê? Não, por que o autoexame é bom? Porque a pessoa se conhece, né? É aquilo que a gente pega no consultório. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas para a gente que atende paciente, que examina paciente, não é incomum a gente pegar pacientes que nunca se examinaram. Quando eu falo examinar, gente, é o seguinte, é ver a genitália, é saber o que é a vulva, o que é a vagina. Então, às vezes, a gente precisa, no consultório, fazer explicação de anatomia para a paciente. Por quê? Porque ela nunca se tocou, porque talvez a experiência familiar dela foi castradora, tipo assim, ai, não pode ficar vendo a genitália, parará, parará. E aí, a gente, às vezes, pega paciente que não tem a menor noção. Eu já tive paciente que iniciou vida sexual achando que ela tinha tido sexo vaginal e ela tinha tido sexo anal, porque ela simplesmente não sabia anatomia, tá? Já peguei uma paciente aí, quando eu trabalhava, inclusive, na UE, na unidade de emergência, uma paciente com ímen perfurado, quer dizer, ela não tinha o ímen com abertura, ela começou a menstruar, começou a ter cólica toda a menstruação, porque a menstruação não saía, ela chegou na unidade de emergência, a gente fez a cirurgia nela, mas ela falou, não, eu já tenho vida sexual, mas ela não se conhecia, então a gente vai e comenta isso. Então, o autoexame como instrumento de autoconhecimento, como a Cristina falou, é muito importante. Mas não dá para dizer que o autoexame, ele é realmente um método que vai dizer, nossa, ele é eficaz para prevenir. Porque, realmente,
ele pode gerar muitas dúvidas para a mulher, que pode, em algumas mulheres, até principalmente mais ansiosas, ele pode gerar um pouco de medo, no sentido de, meu Deus, já senti uma coisa, você sai correndo, né? Uma outra coisa que você me lembrou, que é importante falar, é que câncer de mama, na maioria das vezes, ele não causa sintoma. Então, quando a gente pega uma mulher no consultório com dor na mama, elas vêm em pânico achando que tem alguma coisa, que é um tumor, isso e aquilo. Então, a dor na mama, a gente chama isso no jargão científico, mastalgia, ela, na maioria das vezes, ela não dá queixa. Ela não é uma queixa que é relacionada a tumor. Ela pode ser um quadro inflamatório, de inflamação, de outras doenças, mas ela normalmente não é relacionada a tumor. Por isso também é o perigo, porque como o câncer de mama não costuma dar queixa, ele só vai dar queixa, gente, quando o nódulo está muito grande, quando já está invadido, a gente precisa fazer a rotina. Perfeito, perfeito, Luiz. Eu só quero pegar esse gancho aí do autoexame, né, para falar justamente, enfatizar justamente a importância da gente se conhecer, né? E aí entra, né, que de uns tempos, né, não faz tanto tempo assim, a gente começou a falar na integração corpo-mente, que é muito importante. Então, do mesmo modo que é importante eu me conhecer, né, emocionalmente, até para eu poder perceber sinais, né, quando os meus autocuidados não estão sendo suficientes, eu preciso procurar um profissional, do mesmo modo em relação ao corpo. Nós precisamos perceber o nosso corpo e conhecer o nosso corpo. Isso é muito importante. E aconselhar aí a comunidade que nos ouve, né, a praticar, né, estratégias simples para percepção do corpo, que hoje a gente sabe que tem, né, um poder muito grande ao lado de exercício físico, ao lado de meditação, de agir também de forma terapêutica, melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Então, a percepção corporal ela é muito importante. A gente pode começar simplesmente respirando mais profundamente, né? Inspira. E expira prolongadamente. Quantas vezes que nós temos feito isso, explorado, quais as regiões do nosso corpo que se movimentam? A minha respiração está mais aqui em cima, a minha respiração está mais aqui abdominal, né, na barriga. Então, parar todo dia, 5 minutinhos para sentir o corpo, para tentar andar um pouco descalço, para fazer alguns alongamentos. A Liga vai disponibilizar aí vários links para informação de qualidade, porque esse é um problema também, né? Hoje tem tudo sobre tudo nas redes sociais, tem tudo sobre tudo em todo lugar, então as pessoas ficam um pouco perdidas, onde que eu encontro informação de qualidade? Eu acho que a gente sempre deve buscar, né, informações de associações profissionais, né? No caso, a psicologia tem a dela, no caso, a ginecologia obstetrícia e a uroginecologia tem associações, a fisioterapia na saúde da mulher, né, que trabalha especificamente com mulheres, não só relacionado aos aspectos da pelve, mas de um modo global, pensando em movimento, em disfunção, né, e função, né, e funcionalidade, né, a nossa funcionalidade tem associação, né, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, e as pessoas podem buscar informação junto a essas associações, que são fortes do ponto de vista de qualidade de informação científica para vocês. Porque um grande problema que nós temos hoje é a fonte. Se encontra promessas milagrosas por aí que não têm base científica. E nós precisamos, né, quem está ligado à universidade, os profissionais de saúde, auxiliar a comunidade a encontrar informação de qualidade. Então, a Liga vai disponibilizar, por exemplo, links para auxiliar que vocês se mantenham mais fisicamente ativos.
Porque o movimento, o exercício físico, né, já tem evidências, né, isso é comprovado, gente, que libera substâncias que o nosso próprio corpo é capaz de produzir para melhorar o bem-estar, para melhorar a qualidade do sono, para prevenir uma série de doenças, para prevenir câncer, né? Vários tipos de câncer. Está demonstrado que reduz 30% da chance de se ter doenças graves, cardiovasculares, doenças muito graves, por meio de prática de exercício físico, manter uma vida ativa, não é só a prática do exercício físico, né? A vida ativa, atividade física, ela é qualquer atividade que a gente faça, né? A gente está aqui participando dessa live, a gente está conversando, a gente está fazendo uma atividade física. Se eu estou lavando uma louça, se eu estou fazendo atividade física. Mas hoje a gente faz muitas atividades mantendo uma mesma postura, e geralmente a postura sentada. Então, ficar muito tempo sentado ou ficar muito tempo deitado tem um impacto negativo. E mesmo que você faça exercício físico mesmo, que seria uma prática sistemática, né? Quando você faz com frequência, com intensidade, com duração, você ainda é considerado sedentário se você passa muitas horas sentado ou deitado. Então, o movimento humano é uma bênção, né? Então, mulheres, vamos nos empoderar por meio do exercício físico, de nos manter ativas. Né? E é possível isso agora na pandemia, né? Isso diminui a ansiedade, né? Tá demonstrado que diminui a ansiedade, melhora várias funções do nosso corpo. Não vamos esquecer, né, a musculatura do assoalho pélvico. Eu estou com uma pelve aqui, né, essa parte óssea aqui que vocês estão vendo, né, que é fechada embaixo, né, por músculos que podem ser exercitados, né, aqui, vendo aqui, ó, desse ângulo, né, tô vendo o útero, tô vendo a bexiga, e lá no fundo tá o piso da pelve, que é o assoalho pélvico. Essa musculatura também pode ser exercitada, e é muito importante que seja exercitada, porque manter também essa musculatura bem trabalhada e funcional auxilia muito conseguir segurar o xixi, conseguir segurar o cocô, conseguir segurar o pum, né, manter os órgãos no lugar certo. Então, busque informações sobre isso, né, existem informações de qualidade aí em relação a isso, principalmente na gravidez, que é pouco falado, né, mas a gente sabe que a gravidez é um período crítico e que as mulheres deveriam ser orientadas a realizar exercícios específicos que treinam essa musculatura para prevenir uma série de disfunções que essas disfunções, né, perder xixi, perder cocô, não conseguir segurar o pum, muita gente fala, mas isso aí não vai, não coloca a minha vida em risco, né, não coloca a vida em risco diretamente, mas indiretamente coloca sim, porque muitas mulheres deixam de fazer exercício físico e doença cardiovascular é campeã em mortes, em mortalidade feminina no Brasil e no mundo. Então, buscar ajuda para isso, existem orientações, se você conseguir fazer exercícios que tem disponíveis aí, várias fontes, né, que explicam como fazer, faça os exercícios, mas tem mulheres que vão precisar de um acompanhamento profissional, de buscar um uroginecologista, de buscar a fisioterapia para conseguir tratar e ter uma melhora da qualidade de vida. Exercício e movimento é vida, gente. Nós subestimamos muito o poder que a gente tem, né, de perceber o próprio corpo. Quando a gente percebe o próprio corpo, as chances da gente perceber os sintomas, né, e que tem algo errado e procurar uma assistência é muito maior, né? Mas a gente precisa conhecer a anatomia do próprio corpo, se olhar no espelho, né? Se gostar, né? Utilizar práticas que melhoram também o bem-estar. A gente tem uma tendência no estresse a contrair os diversos grupos musculares, jogar uma tensão nos grupos musculares, e isso acaba levando a uma série de problemas físicos
e psicológicos. Como que a gente pode perceber isso? Uma maneira simples, né? Uma técnica simples, é um relaxamento progressivo, que a gente chama. É você deitar num lugar tranquilo, né? Fechar os olhos, não é para dormir, não. Né? Dormir também é bom, né? Mas, no caso, é para você observar cada parte do seu corpo, contrair e relaxar. Percebam, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu estou aqui, eu vou trazer o ombro perto da minha orelha. Vai lá. Luiz está cansado. Vai lá, Luiz, ó. Você que está cansado, ó. Traz o ombro perto da orelha. Agora, solta. Menina, solta. se eu te falar, eu estava com minha coluna travada por uma série de coisas essa semana, que se não fosse o pessoal da Físio, as meninas é que me soltaram quinta-feira à tarde. Eu saí da urodinâmica, estava tenso, e é isso que você falou, você acaba não tendo tempo para se cuidar, e com o estresse do dia a dia, né? E eu estava realmente com toda essa musculatura aqui de trapézio, ínfra escapular toda presa. Então, quando a gente se permite, né, parar um pouquinho e fazer pequenas pausas, a cada meia hora que está sentado, levanta, alonga um pouquinho diversos grupos musculares, tenha um bastão, que aqui, ó, eu estou com um cabo de vassoura aqui. É muito simples, né? E eu posso vir aqui e fazer uma automassagem aqui, nessa região, que é uma região muito tensa. Eu estou fazendo, eu estou me cuidando, eu estou percebendo a região que está tensa. Olha, eu posso até soltar minha cabeça aqui, vou perder a cabeça um pouquinho aqui, ó, para relaxar, né? E eu posso usar esse bastão também para fazer uma automassagem, por exemplo, na minha região lombar, né? Estou massageando aqui a minha região lombar, né, com o bastão. Estou percebendo a minha musculatura, estou percebendo os pontos de tensão na minha musculatura, e eu posso usar várias estratégias como essas, né? Por exemplo, ter uma bolinha de borracha, onde eu vou estar fazendo uma automassagem na região plantar do pé, né? Andando um pouco descalço, comparando, né? Deito um pouquinho para sentir o meu corpo, cada parte do meu corpo. Faço uma respiração enfatizando a expiração, o soprar, né? Puxo o ar e sopro comprido, sentindo cada parte do meu corpo. Isso são estratégias simples para eu poder perceber o meu corpo e dissipar a tensão de um modo ativo. Então, existem várias estratégias. Isso. Perfeito. Isso são estratégias de atividade também, né, que podem ser incorporadas aí na nossa rotina. As meninas voltaram. Oi, Cris. Oi. Tá dando já o tempo? E teve uma pergunta aqui no chat, aí eu posso colocar, aí depois, se vocês quiserem encerrar e falar mais algumas coisinhas. Pois não. Vou pôr aqui. Teve essa pergunta aqui. Eu fiquei sem entender se essa pergunta foi para o Samuel ou se foi para mim. Que aí, o Samuel, ele dá o enfoque da saúde mental, eu dou meu enfoque na parte ginecológica. Falem os dois, então. Aqui. Quer começar, Samuel? O que você acha? Pode ser. Eu acho que é válido, né? Eu acho que as terapias alternativas, né? A própria medicina alternativa, ela tem o efeito, né? E eu acho que isso entra muito naquilo que a pessoa se sente confortável, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né? Mas eu vou começar a tomar o remédio, eu vou ficar dependente do remédio, né? Porque eu vou tomar o remédio para dormir, né? O ansiolítico para dormir, mas não é um sono bom, eu fico meio grogue, eu fico meio dopado. Então tem muita gente que acaba tendo um pouco de receio, um pouco de medo. De fato, né? Os medicamentos psicotrópicos, é comum que eles apresentem alguns efeitos colaterais, né, principalmente no início, né, em que a gente começa a fazer uso, mesmo porque ele demora um tempo para fazer efeito, ele não vai ter o efeito imediato, né, não é igual o remédio para dor de cabeça que a gente toma e logo faz a dor passar.
Então, quando a gente toma um ansiolítico, um antidepressivo, ele demora um tempo para fazer efeito. Esse tempo dura em cerca de umas 3 semanas. Então, é muito comum, às vezes, o paciente começar a tomar o remédio, e aí sente um mal-estar, sente algum efeito colateral, e aí logo já para de usar, né? Acha que o remédio está fazendo mal e para de usar. Só que, na verdade, o remédio ainda nem deu tempo de fazer efeito, né? Então, é muito importante a gente entender como é que funciona esse tipo de medicamento. Eles têm um mecanismo de ação um pouco diferente. E sempre conversar com o médico, né? A gente não pode abandonar, deixar de tomar, né? Interromper o uso de um medicamento sem conversar com o médico. Então, a gente tem que usar o medicamento, né? Ter consciência de que algum efeito colateral às vezes pode acontecer, é comum, mas passa, né, à medida que o organismo se acostuma com aquele medicamento, e sempre fazer o acompanhamento com o médico. Já os remédios fitoterápicos, né, eles acabam tendo uma ação um pouquinho diferente. Então, isso também vale do paciente, né? Então, se às vezes o paciente já tem um conforto maior em usar esses medicamentos e tem um efeito positivo, né? Eu acho que é válido também. Eu acho que é sempre importante a gente poder conversar com os profissionais de saúde, né, para que a gente possa fazer o uso responsável dos medicamentos. Ok? Eu acho que da parte da saúde da mulher, assim, o Samuel já comentou a saúde mental, eu só ia falar que a gente eventualmente utiliza ansiolíticos citoterápicos em algumas situações em ginecologia, como mulheres que têm ondas de calor, né, no climatério, mulheres que têm quadros de dor crônica, mas, de forma geral, a gente sempre tenta partir para um atendimento multidisciplinar, com atendimento com psicoterapia, com acompanhamento multidisciplinar, e caso a gente precise entrar com alguma medicação, a gente discute isso, né? A ideia de ser fitoterápico, ela aparentemente pode dar a impressão de que ela seria isenta de efeitos, mas como o Samuel comentou, você pode eventualmente ter algum tipo de efeito adverso do uso, embora isso seja em menor escala. Acho que era isso. Tá certo, obrigada. Acho que de pergunta era isso mesmo. Deixa eu dar só uma conferida. Acho que era isso mesmo. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisinha para encerrar. Querem encerrar, falar alguma coisa? Só lembrando, né, só acho que para fechar a questão, aquilo que a gente já comentou, né? Então, às vezes, o medicamento sozinho também não vai fazer milagre, né? Então, o medicamento ele ajuda, né, na estabilização da alteração emocional do sintoma. Mas a gente também precisa olhar aquilo que está desencadeando esse sintoma. E aí acho que vale esse conjunto de orientações, né, que a gente discutiu hoje. Então, a questão do nosso ritmo de vida, né? Eu acho que a questão da atividade física, às vezes a própria ansiedade, como a professora Cristiane falou, né? Então, às vezes, fazer um exercício regular já ajuda a descarregar, né, essa tensão, esse estresse, essa energia acumulada, né? Então, a gente poder conversar, falar, né, sobre as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos medos. Então, a gente poder expressar os nossos sentimentos também ajuda a aliviar a ansiedade, né? A gente poder ter contato com as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, a nossa família, também ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade, né? E a gente poder tirar um tempo para cuidar da nossa saúde, né? Porque o remédio sozinho não vai fazer milagre. Então, precisa vir junto com um conjunto de ações que é o que a gente tem que fazer, a nossa responsabilidade para com o cuidado da nossa saúde, tanto física, quanto mental, quanto emocional, né? Acho que só um ponto importante para a gente ressaltar. Perfeito. Eu só quero enfatizar a importância das mulheres se manterem fisicamente ativas, né? Lembrando que nós estamos numa sociedade que existe uma expectativa de soluções muito rápidas, instantâneas para os problemas, né? E que às vezes trazem problemas ainda maiores se não forem muito bem pensadas, né? Ponderadas. Então, se tiver necessidade, não deixe de buscar ajuda de um profissional de saúde, né? Não deixe de buscar ajuda
de um médico, né, ginecologista, do psicólogo, do fisioterapeuta que atua especificamente com mulheres, né, na saúde da mulher, especialista na saúde da mulher, mas existem também uma série de realmente orientações disponíveis, né, que a Liga vai colocar os links para auxiliar, né, as pessoas que conseguirem aderir, né, a essas orientações, excelente, mas também ter um limite para pensar, olha, eu não estou conseguindo mudar meus hábitos de vida, né? E eles estão muito desequilibrados, né? Minha alimentação não está saudável, né? Eu não estou conseguindo mudar esse hábito, eu estou sedentário, não faço exercício, né? Porque realmente nós precisamos nos cuidar. Né? E o autocuidado é importante, mas o reconhecimento também do momento em que eu preciso buscar ajuda é muito importante. Exercício físico tem um poder enorme, enorme. Né? Muitas vezes, principalmente se tem problemas associados, precisa de uma avaliação específica, profissional, né? Mas pessoas jovens, né, devem se manter fisicamente ativas, e buscar uma percepção do corpo. Práticas que contribuem muito para o bem-estar, que é o que nós queremos, né? As mulheres têm que ficar saudáveis, porque representam um grande contingente das cuidadoras, né? Nós somos, acima de tudo, cuidadoras, né? Maior contingente, tanto na área da saúde, quanto de cuidadoras informais, né? A gente continua cuidando de toda a família, né? Então, isso é muito importante. Muito obrigada, meninas. Com certeza. Acho que era isso que a Cristine comentou, né? Ter uma regularidade de prática, de tratamento, de cuidado, né? Então, ir no profissional para se cuidar, procurar adquirir práticas de bem-estar. Se você não conseguir sozinho, isso a maioria das vezes você não consegue sozinho, procurar alguém para te ajudar. Então, se você fez sua fisioterapia e por um acaso você parou de ter aderência, volte para ela poder te ajudar a supervisionar, mesmo que seja a domicílio, mas à distância com o aplicativo. Se você precisou de um nutricionista para fazer uma readequação alimentar e você conseguiu, ótimo. Se você parou de acompanhar e você precisa da ajuda, você volte. Nem sempre dá para fazer tudo, mas você tem que tentar atingir algumas etapas pessoais de se autocuidar, né? E eu acho que é isso que a Cris falou. Acho que isso, de forma geral, vai ter um ponto, vai ser positivo o ganho, né? Não é especificamente num determinado ponto, mas holisticamente isso vai te dar uma bela de uma ajuda. Acho que era isso. Obrigado, gente. Imagina. Eu gostaria de agradecer vocês. Pode falar, Samuel. Não, pode falar, é mais um agradecimento mesmo. Não. Eu ia só falar que o material mencionado, nós vamos mandar para vocês pelos contatos que vocês mandaram para a gente. Então, não se sintam aflitas que não receberam ainda. A gente está juntando todo esse material, inclusive se o Samuel quiser disponibilizar e o professor Luiz Gustavo também, a gente vai mandar para vocês, fiquem tranquilos. E desculpa, Samuel, pode continuar. Então, é só, acho que agradecer a oportunidade, né, e dizer que foi um prazer, né, acho que é sempre muito rico a gente poder fazer esse encontro multiprofissional, interdisciplinar, né, de várias áreas da saúde. Então, para mim é sempre um prazer participar. Muito obrigado. Com certeza, é essencial a gente tem o prazer de receber vocês aqui. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi muito produtivo, foi muito legal. Eu adorei. Que bom que vocês puderam participar. Foi muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todas. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham aprendido várias coisas, era a nossa intenção, e que levem isso para a vida de vocês.
Então, muito obrigada, pessoal, Samuel, Luiz Gustavo, Cristine, pela presença mais uma vez. É um prazer para a gente poder ter contato com vocês e também aprender sempre. E é isso, muito obrigada. Jama, você quer falar mais alguma coisa? Nada, eu só ia falar que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato com a gente, o nosso Insta da Liga está aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato. Também tem o contato do laboratório. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ficou alguma coisa, tiveram vergonha de perguntar lá nos comentários, podem perguntar para a gente encaminha para eles. E é isso. O laboratório que ela está falando é o laboratório de avaliação funcional do assoalho pélvico, onde a gente desenvolve pesquisas relacionadas às disfunções do assoalho pélvico feminino, né, incluindo formas de incontinência urinária, de prolapso, né, perda involuntária de xixi, prolapso de órgãos pélvicos, bexiga caída, né, que muita gente fala, e incontinência anal, né, perda involuntária, né, perder cocô e gases, né, e soltar pum sem querer, involuntariamente. Nós trabalhamos com alguns problemas também sexuais, né, de disfunções sexuais, e se quiserem mais informações a respeito, também as meninas vão disponibilizar o contato do Laboratório de Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico, que fica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada. Então, agora eu vou realizar os sorteios. Gente, rapidinho. Eu vou... Vamos lá. Tchau, muito obrigada, viu, gente? Mais uma vez. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Enquanto a Isadora abre ali, eu vou falar uma coisinha para vocês. Nós tivemos bastante inscritos, só que nós não temos tantas pessoas acompanhando. E daí a gente achou que seria um pouco injusto com quem está acompanhando ser sorteado junto com um monte de gente que se inscreveu e talvez tenha esquecido do evento, enfim. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos sortear, aí vai aparecer a pessoinha lá, nós vamos mostrar a planilha dos inscritos, bonitinho. Daí, quem ganhou vai ter até as 8 horas da noite de hoje para se manifestar pra gente. Tipo, pode ser, sei lá, me conhece, me chama no particular, chama na liga, pelo Instagram. E a gente vai dispor o nosso arroba da liga. Até as 8. Tá aqui embaixo, arroba lisme.usp. Então, se vocês, quem ganhou, se me conhecer ou conhecer alguém na liga, pode chamar ou chama a gente pelo Instagram, lá Lisme, fala, foi eu que ganhei, pra gente pegar o endereço e tudo mais. E aí, quem não chamar, aí a gente vai fazer o sorteio de novo.